Fala galera, beleza? Aqui é Melk, canal Esporte Arretado. Vamos fazer um vídeo hoje. Na verdade é o que eu tinha pensado, né? Um especial sobre a Copa do Mundo. O jogo, a estreia ali é dia 19 de junho. E aí, se a gente fazer um por mês, vai dar 10 vídeos, 11 vídeos por aí em média. E aí eu quero falar um pouquinho, né, sobre algumas curiosidades, algumas coisas e tal. E aí hoje eu vou falar sobre os estádios, a data de abertura, o estádio de abertura, as finais, os locais, as sedes, beleza? Tem outras coisas aqui, mais algumas informações, e aí eu coloco no próximo vídeo, beleza? No vídeo anterior, um dos vídeos que eu fiz anterior, eu falei um pouquinho sobre, na verdade eu ia fazer o vídeo sobre, eu usei um vídeo que eu fiz, e no final eu falei, né, para falar da Copa do Mundo, eu fiz o primeiro vídeo sobre uma memória, né, ali, a primeira coisa que eu lembrei da Copa do Mundo, que eu vi da Copa do Mundo, que foi, que eu tenho memória, que é a final da Copa do Mundo de 2006, né, ali 2002, o Brasil ganha para a Alemanha e tal, mas ali eu tenho mais lembrança da Copa do Mundo, eu não tenho lembranças do jogo específico, né, não tenho essa memória, eu tinha 7 anos. E 2006 eu lembro da trajetória do Brasil, o Brasil perdeu e tal, entendeu? Eu não tenho lembrança de assistir o jogo, eu acho que eu vi muito a expulsão de Zidane e tal, mas eu não tenho toda essa lembrança do jogo específico. Mas aí, a partir de 10, obviamente, né, eu já estou já com 15 anos, aí eu já tenho total lembrança e até hoje, tá ligado? E aí, galera, pra gente começar pelo começo, mas antes de tudo, dá essa força a gente aí. Na verdade, os vídeos que eu faço como esportes, Santa Cruz, Náutico e tal, geralmente é o conteúdo mais para quem gosta de futebol, entre aspas, né? Só que a Copa do Mundo é uma coisa que abrange muito. Tem muita gente que não gosta de futebol, mas começa a gostar. Tem gente que odeia mais ainda, porque é na Copa do Mundo que tem muito mais jogos. E principalmente nessa agora, que vai sair de 32 para 46 seleções, né? Então, assim, então nesse vídeo aí pode mandar aqui para aquela tia, para aquela pessoa que gosta de jogos, primeiro vídeo, primeiro, assim, o que precisa saber sobre a Copa do Mundo, né? Aí vai ter data de estreia e mais algumas coisas, beleza? Então, dessa força a gente, curta o vídeo aí, comenta, fala aí se gostou de alguma coisa e tal, e se discordou de alguma coisa, joga também aí pra gente continuar fazendo esse trabalho que a gente tanto gostaria de ser profissionalmente, no caso, né? Então, beleza? Não esquece de deixar o like aí, compartilhar, se inscrever no. Se não se inscreveu, se inscreve. Tô tentando bater esses meus primeiros 100 seguidores, 100 inscritos no vídeo. Então, vamos embora, beleza? Tamo junto. E aí, galera, para falar de seleção, a gente não poderia falar da minha seleção. Tô brincando. Tá perdendo mais perdido do que segue em tiroteio, né? Mas vamos começar, beleza? Então, a abertura da Copa do Mundo está prevista ali para o dia 11 de junho, no estádio Azteca, na cidade do México, né? No México. E a final está programada para o dia 19 de junho, de julho, não? 19 de julho, no estádio MetLife Stadium, né? Ali em Nova Jersey, que faz divisa ali com Nova York e tal. Beleza? Então é isso. A estreia já vai ter 2 jogos ali, tanto no, em Monterrey e na cidade do México, vai ser os 2 primeiros jogos. Aí depois vai ter a estreia do Canadá, enfim, vários jogos. Uma coisa muito boa em relação à Copa do Mundo é que o planejamento da FIFA é impressionante. A gente está basicamente mais de um ano da Copa do Mundo, porque esse planejamento já saiu antes. Já tem tudo, já tem a estreia dos grupos do pote 1, pote 2, grupo 3, grupo 4, tem tudo já. Semifinais, finais, tudo. Você vai saber quando sair todos classificados para a Copa do Mundo e vai para o pote, e aí a gente vai saber. A única coisa que já tem já é a estreia das anfitriões. A gente tem a estreia do México, no dia 11, Canadá parece que é dia 13, ou é dia 12, e os Estados Unidos é dia 14, parece que é dia 15. E aqui eu não lembro muito bem, não. Então, assim, tirando essa parte dos anfitriões, que já são os 3 classificados, que já vão ficar como ali líder de tabela, para poder jogar, entendeu? E aí, os países sérios são Estados Unidos, México e Canadá, que ali fica ali na América do Norte.
eles não são, impressionante que eles não são, acho que vai ser uma dificuldade em relação ao público, porque eles não são o esporte, os principais esportes desses países, né? Os Estados Unidos muito bom o beisebol lá, o futebol americano é imenso lá. Aproveitando que agora na Copa do Mundo de Clubes, a FIFA deu ingresso, enfim, para poder colocar gente no estádio, né? Vai ter México, Canadá, entendeu? Aqui no México, no México, a gente vai ter o estádio em Guadalajara, o estádio Akron, que joga o Chivas da Guadalajara, são o time mais conhecido do México. A gente já vê alguns embates contra alguns times aqui do futebol brasileiro e tal. Principalmente ali no Mundial de Clubes, né? Porque o brasileiro joga via Comebol e os Méxicos jogam sobre a CONCACAF, né? E aí vai ter o estádio Guadalajara, vai ter o estádio Monterrey, o BBVA. É um estádio bem bonito. Vou jogar aí na tela também os estádios. Conhecido como Gigante de Aço. E o principal, né, da cidade do México, que recebeu já duas aberturas e finais de Copa do Mundo em 70, que é o trio do Brasil, Carlos Alberto Torres, enfim, Capelé e tal. O Brasil é campeão lá no Azteca em 70. E em 86, a Argentina é campeã com Maradona, né? Toda aquela questão ali geopolítica, Estados Unidos, Inglaterra e tal, a mão La mão de Deus, né? De Maradona, que também é o título. E vai ser o primeiro estádio a ter abertura 3 Copas do Mundo, porque afinal, como eu falei antes, vai ser no estádio MetLife Stadium, né? Lá em Nova Jersey. Então ele vai abrir, mas não vai fechar. Porque aqui é uma ideia até de logística para os americanos. Porque vai ter jogos no Canadá, vai ter jogos em vários estádios, entendeu? E aí ele vai concentrando, vai ter jogos em Seattle, que fica mais afastado, em Boston, em Massachusetts, e vai fluindo para Nova York, né? Tendo ali as semifinais e tal, para as pessoas ir chegando, querendo ou não, nos principais centros econômicos e turísticos dos Estados Unidos, tá ligado? Caminhando um pouquinho para o Canadá, a gente vai ter o estádio de Vancouver, né? BC Place, e o Toronto, que é o DMO Field. E aqui no caso aqui, Vancouver, esse Canadá só vai ter duas cidades sedes, dois estádios. Aqui são dois times do futebol, do time de futebol que a gente desenvolve aqui, né? Futebol soccer para eles lá. O do México também. Já nos Estados Unidos, a gente não vai ter nenhum estádio que seja próprio do futebol. Eu acho que o único aqui pelo que eu me lembro aqui que joga é o Lumen Field, que é o de Seattle, que joga o Seattle Seahawks. Aí vai ter o de João Paulo, que jogou no Santa Cruz, que jogou agora a Copa do Mundo de Clubes, entendeu? E aí vai ter também o feminino também. Porque vocês vão ver no estádio, não aparenta ser muito igual não, mas quando eu vou falando de estádio, eu vou jogando a tela, os estádios como é na Copa do Mundo, na NFL, porque é diferente, porque as laterais de cada lado, o campo de futebol americano não é a dimensão do futebol da gente. Ele é um pouquinho mais curto e ele mantém a distância. Porque nas pontas, aqui, você tá vendo assim, nas pontas, fica a sideline, que chama, né? Que é os bancos de reserva, o treinador, o coordenador defensivo, ofensivo, os três times, porque no futebol americano é um time de ataque, um time de defesa, um time de especiais. Então, uma comissão técnica ali tem mais de 80, acho que deve ter quase 80, 100 pessoas por ali, na sideline, né? Então, assim, pro futebol, eles aumentam um pouquinho e fazem essa estrutura para poder fazer. Então, Mel, por que não fizeram no estádio do futebol normal lá? Porque eles não têm capacidade grande, não tem estádios de 40, 45 mil pessoas. Na verdade, nos Estados Unidos, os maiores estádios de lá são do futebol universitário, que tem estádio para mais de 100 pessoas, 100 mil pessoas, que é muito forte lá. É o mais próximo que a gente tem de times aqui, porque lá eles jogam pelas universidades, né? Na NFL, tem os maiores, que a gente vai ver, né? O do Buffalo Bills e tal, o Lambeau Field e tal, 45, 60, 70, 80, e vai ter o de Dallas também, que é 81 mil pessoas por jogo, entendeu? Então, assim, eles tentaram colocar o quê? Qual foi a ideia deles? A gente não quer um estádio de futebol, entre aspas. A gente quer um estádio moderno, bonito, com estética, beleza. Vou mostrar o primeiro estádio que eu vou mostrar aí. O Mercedes-Benz, do Atlanta Falcons. É lindo. Então, assim, eles foram espertos. Como pode fazer essa alteração da sideline?
eles aí colocam os jogos nos principais monumentos esportivos do futebol americano, que pode ser usado também como futebol, entendeu? E, e aí, em relação, é isso que eu queria falar em relação mais a questão do gramado. A gente caminhando, de fato, aqui para os estádios da Copa do Mundo, a gente vai ter o Atlanta, em Atlanta, que é do Atlanta Falcons, o estádio Mercedes-Benz. E aqui, galera, alguns, por ouvir bastante jogo da NFL, eu lembro de algumas pronúncias, até em inglês mesmo, mas em relação a algumas traduções aqui eu não vou saber não, beleza? Então vou gastar todo o meu inglês que eu sei agora. Eu sei que tá tendo um vídeo de Naldo Bene, par não sei o que, essa resenha toda, mas eu vou gastar todo o meu inglês que eu sei aqui mesmo, beleza? Então a gente vai ter jogo em Massachusetts, né? Em Boston, do New England Patriots, aqui ficou bom, que é o estádio Gillette, que é o do GOAT, né? Que é Tom Brady e tal, o cara bem conhecido, que era o ex-marido de Gisele Bündchen. A gente vai ter no Texas, a gente vai ter 2 estádios, acho que é o único local aqui dos Estados Unidos que vai ter 2 estádios, 2 cidades séries por estado. A gente vai ter em Houston, no Texas, o estádio NGR aqui, do Houston, e a gente vai ter o estádio AT Stadium, que é do Dallas, né? Que não fica propriamente em Dallas, fica ali em Arlington, que faz parte da grande Dallas. A questão aqui é mais por questão de negociação. No Brasil a gente tem estádios particulares, estádio público, lá nos Estados Unidos. Todos os estádios são da franquia, da cidade, então, mas ele tem essa negociação. Se você colocar no Google aí, novo estádio do Kansas City Chiefs, você vai entender um pouquinho isso, né? Que é o quê? Que é como o time de futebol, ele leva muita gente, ele acaba sendo uma atração turística para a cidade, os donos de franquias devem colocar as reformas e o novo estádio do bolso dele, ele negocia, diz, olha, sei lá, vai dar $1 bilhão a reforma. Ele, ó, coloca 200 milhões e vocês colocam 800 milhões de dólares. A franquia diz para a prefeitura ou para o governo. E aí tem governo que diz, ó, eu não vou gastar esse dinheiro não. Aí tem uns que abrem plebiscito para a cidade. Por exemplo, o Oklahoma City Thunder, lá na NBA, ele abriu plebiscito para aumentar o imposto, parece que é $0,50 ou $1, tá? Uma coisa assim, parecida. E aí a cidade assinou, gostou, e aí vai ser. E aí fica essa questão. E aí quando o time Dallas jogava em Dallas mesmo, ali Dallas, aí era assim, aí teve essa negociação e ele foi para ali para Arlington, né? E aí a gente vai caminhar um pouquinho agora. O atual campeão da NFL, que é o Philadelphia, Philly, dos íntimos, Philly, Lincoln Financial Field, beleza? Que é o atual campeão da NFL. Kansas City Chiefs, que vai jogar aqui no Brasil, contra o Los Angeles Chargers. E aqui é o Wood, do Kansas City, né? Patrick Mahomes, Travis Kelce. É um estádio bonito, viu? Porque assim, a gente vai ter 2 coisas, a gente vai ter alguns estádios interessantes em relação a essa Copa do Mundo. A gente vai ter estádios antigos, né? Que seria, entre aspas, raiz, que é os estádios abertos, que usa também até como uma questão de análise do jogo. Às vezes já tem um field goal, se o estádio for aberto, a bola consegue ter um alcance maior, o vento e tal. É usado como também questão da própria partida. Já os estádios que não teve aqui, por exemplo, o estádio Mercedes-Benz é um estádio fechado. A gente tem outros, o do Minnesota Vikings também é um estádio fechado, que aí tá todo fechado, não tem essa questão de vento e tal. Pode ser fechado, toda essa questão, tá ligado? E aí, caminhando um pouquinho, a gente vai ter o Los Angeles, em Los Angeles, né? O estádio, SoFi Estádio, que hoje é o estádio de esporte mais caro do mundo. Se eu não estiver errado aí, foi em 5, 6 bilhões de dólares. Que vai ter jogos de semifinal, vai ter bastante jogos da Copa do Mundo nele. Quem joga nele é o Los Angeles Rams e o Chargers, que vai jogar contra o Kansas City Chiefs, agora aqui em setembro, pelo primeiro jogo da temporada da NFL, a expansão, né, da NFL pelo Globo. A gente vai ter em Miami o estádio do Miami Dolphins, Stadium Red Rock Stadium, né? E aí vai ter esse estádio. Caminhando um pouquinho, a gente vai ter em Nova Jersey ali, Nova York, o estádio MetLife, que na verdade é o estádio que joga o New York Giants,
e o Jets. São os dois times que jogam na cidade e no mesmo estádio, só troca ali as cores, essas coisas todas e tal. Existe uma rivalidadezinha. Um estádio bonito que acho que vão gostar de assistir é esse aqui de São Francisco, na Califórnia. O estádio, Levi's Stadium, que é um estádio bem bonito mesmo. Eu acho um dos estádios mais bonitos dessa NFL. E aí, para finalizar, a gente tem o estádio, como eu falei antes, do Lambeau Field, que é do Seattle Seahawks, que joga lá como os outros times também. Então, galera, esse vídeo de hoje eu queria só dar uma introduçãozinha, mais para ambientar a gente, porque em algumas análises que a gente vai falar sobre logística, sobre jogo e tal, vai ser importante também a gente entender um pouquinho essa questão aí de onde vai jogar, de onde vai descansar e tal, beleza? Então, valeu, abertura, finais, estádios sedes, cidades sedes e estádios que vão receber os jogos, beleza? Aí no próximo jogo a gente fala sobre as transmissões, que a Zé TV adquiriu o pacote fechado com 104 jogos, a Globo pegou só metade, 52, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Também sobre seleções já classificadas, ainda tem muito poucas classificadas, beleza? Então é isso, galera. Esse é o primeiro episódio especial para a Copa do Mundo. Vou deixar na legendazinha lá tudo certinho. E aí, fica ligado que nas próximas semanas aí eu lanço o episódio 2. E aí, quando estiver chegando mais perto, vai bater um pouquinho mais a ansiedade da Copa do Mundo. Que é pra quem gosta de futebol, cara, é bom demais, é muito jogo. Uns jogos ruinzinho, feiozinho, mas muitos jogos bons. E pra quem não gosta, cara, é horrível. Porque onde a gente tá, é gente assistindo o jogo, é camisa, é cara falando de jogo, enfim, tudo isso, beleza? Então, galera, tamo junto. Pra quem ainda não deu like aí, dá o like no vídeo aí, compartilha aí. Se gostou, se achou melhor as pronúncias de alguns nomes aqui, gastei todo meu inglês, beleza? Mas dessa força a gente aí, beleza? Pra gente continuar, beleza? Tamo junto, valeu.